Uma salva de palmas à palavra de Deus. Vamos repetir o tema juntos. O Senhor é o pastor. Quem nos conduz? O Senhor. Pode sentar. Hoje, nessa novena, apresentamos a Deus a nossa vida, nossas necessidades. Que bênção aqui nos encontrarmos na casa de Deus, neste 21º festejo, em honra à nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje o 6º dia da novena. É bênção de Deus, a igreja cheia, todos os dias, né? Semana toda. Uma salva de palmas ao povo que corresponde à fé, à bênção. Maravilha. Hoje, nessa liturgia, o Senhor quer nos reconduzir a uma nova esperança. Ele quer criar em nós um coração novo, um espírito novo. É preciso abertura para que pela palavra de Deus nós nos convertemos, nós nos convertamos. É importante saber que o que Deus quer para nós é um caminho de luz, um caminho de bênção, um caminho de paz. Por isso é importante todos os dias a renovação. Renovação. Às vezes paramos para renovar nosso guarda-roupa. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Renovar as peças de roupas, né? A pessoa vai perdendo os quilos, tem que trocar, não é assim? Ou o inverso também, né? Aí vai trocando as roupas. Renovação. Lá na cozinha, muitas vezes tem que fazer uma renovação naqueles armários, trocar talheres, panelas que já estão amassadas, utilizadas, furadas pelo tempo de uso. Renovação. Assim também é o nosso interior, precisa ser renovado todos os dias. E essa renovação precisa acontecer à luz e à graça da palavra de Deus. Veja bem, primeira leitura de hoje, profecia de Zacarias. Vamos tentar aqui entender essa profecia, nos contextualizando aqui neste processo dessa primeira leitura. Olha só, a profecia de Zacarias é um conjunto de visões. Precisamos entender isso para a gente, quando lê a profecia de Zacarias, a gente entender isso. Profecia de Zacarias, então, é um conjunto de visões que inspiram a reconstrução de um povo, a reconstrução da esperança de um povo. Então, aqui nessa leitura é muito simples. O povo estava, de fato, necessitando de renovação e essa profecia foi a grande luz. A leitura revela uma profecia de paz, de bênção, portanto, de renovação. Ela revela uma futura glória para Jerusalém. O que acontece aqui? O profeta recebe uma visão de um anjo. Se você prestou bem atenção na leitura, é isso. O profeta recebe a visão de um anjo medindo a cidade. Imagina, medir a cidade. Vamos tentar trazer essa realidade para a nossa igreja? Medindo esta igreja. A cidade é o coração de cada um de nós. Somos nós, essa cidade, a junção de pessoas. Não é? Então, nessa visão, o anjo estava medindo a cidade. E o próprio Senhor anuncia que habitará naquela cidade, atraindo muitas nações para si. Essa igreja hoje está cheia porque Deus nos atraiu até aqui, sim ou não? Foi Deus quem nos atraiu. Foi Deus. Santa Teresinha foi um meio eficaz para isso. A nossa paróquia, com as portas abertas, também um meio eficaz para isso. Mas quem nos atraiu por livre e espontânea vontade, por iniciativa de amor e misericórdia, foi o nosso Deus. E assim Ele fez com aquela cidade santa. A profecia de Zacarias, então, é este elemento de esperança para o povo. Veja bem, a imagem daquele homem medindo a cidade, imagina um homem com uma trena na mão, medindo a cidade. Sabe o que isso simboliza? Simboliza a determinação de Deus. Simboliza a graça de Deus, o cuidado de Deus. Simboliza essa determinação
quando Deus de fato diz que ama aquele povo. Então a determinação de Deus estabelecendo ali limites, mas muito mais, estabelecendo ali proteção e zelo. Por isso nós temos nessa imagem da primeira leitura, da profecia de Zacarias, este texto tão rico. E o texto apresenta a promessa de Deus. São várias, mas uma delas eu quero destacar aqui. Essa grande promessa que é para nós, é para a nossa família, é para todos aqueles que estão hoje vivendo momentos de alegria e também momentos de tristeza. Porque passamos por isso, sim ou não? Já ficaram muito alegres aqui? Muito tristes também? A gente fica. Nós somos um conjunto, né? Um dia estamos bem, outro dia não estamos tão bem. Às vezes a gente acorda o dia maravilhosamente bem e termina maravilhosamente mal. Não é assim? Mas com a graça de Deus a gente vence. Então esse texto nos apresenta uma promessa de Deus. Repete, compadre. Ele será a muralha de fogo. Repete. Ele será a muralha de fogo. Amém? Na sua casa. Ele será a muralha de fogo. No seu trabalho, Ele será. Nos seus sonhos, projetos, Ele será. É uma promessa de Deus. E não é só para essa cidade aqui não. Essa promessa é para todos nós. Toma posse. Às vezes nós deixamos de contemplar milagres, bênçãos de Deus, graça de Deus, porque não tomamos posse daquilo que já nos foi dado. Ele será a muralha de fogo. O que significa isso, gente? Olha que lindo. Na leitura, é uma expressão da máxima de Deus, da sua misericórdia, a habitação de Deus e sua proteção. Deus vai habitar no coração de cada um e ainda vai proteger esse coração. Se a gente não toma posse disso, a gente vive perturbado. Qualquer coisinha nos tira a paz. Qualquer coisinha nos entristece. Qualquer coisinha nos leva para baixo. Mas se Ele é a muralha de fogo na minha vida, venha o que vier, eu sou forte. Porque tudo posso naquele, repete, tudo posso. Então, minha gente, essa profecia prevê que muitas nações, muitas, reconhecerão o Senhor como Deus, como protetor, como pastor. Olha o tema de hoje, o Senhor, Ele será o nosso Deus, o nosso pastor, se o nosso coração estiver de portas abertas. O Senhor é o pastor que nos conduz. No Evangelho, nós temos aqui um foco no anúncio da paixão, onde Jesus, após momentos de estadia com os seus discípulos, fazendo bem, curando, libertando, transformando vidas, acolhendo. Depois disso, Jesus anuncia a sua paixão, a sua dor, o seu percurso de cruz. E olha que importante perceber isso, porque nós queremos às vezes um Deus somente da glória. E quando é da cruz, a gente enxerga como fracasso. Os discípulos enxergaram assim por um momento. Por quê? A fé ainda não estava totalmente madura. E se não estivermos com a nossa fé totalmente madura, vamos querer olhar para um Cristo só da glória e esquecer da cruz. Quanta gente quer vencer na vida, mas não quer passar pelo caminho do Calvário. Quanta gente quer chegar lá na frente queimando etapas. Claro, é mais fácil, né? Eu não quero passar pela cruz. Eu quero chegar lá na vitória. E não é assim que funciona a vida humana. Principalmente para quem é filho de Deus. Nós temos um pastor que nos guia, que nos conduz, e ele nos dá o exemplo da cruz.
é o caminho para a glória. Não há como chegar na glória sem antes passar pela cruz. Jesus já nos ensinou isso. Então veja bem, o contexto deste evangelho fala de admiração por parte dos discípulos e também de superficialidade. Olha, duas coisas que podem nos levar para baixo, no sentido de ficarmos presos às questões humanas. Primeira coisa é a admiração. É bom admirar, é bom, mas que não sejamos capazes de nos aprisionar a certas admirações. E que as admirações que temos por Deus, por Jesus, pela igreja, pela fé, pelo evangelho, pelas pessoas, não sejam criadoras de expectativas. Porque se tem uma coisa que derruba o ser humano na tristeza, é aquela alta expectativa. Aí vem a frustração quando não acontece aquilo que se espera, né? Os discípulos ficaram frustrados. Por quê? Porque eles tinham uma admiração tão grande por Jesus, que quando eles ouviram Jesus falar da cruz, eles ficaram decepcionados, entristecidos. Então, duas coisas que não podem mover o nosso coração no âmbito da fé. Primeiro é essa admiração, que gera expectativas. Segundo, a superficialidade. Superficialidade é aquele que vive sem a palavra de Deus, sem o contexto do que é ensinado por Jesus. É aquele que fica somente no cantinho. É aquele que não se compromete, que não aprofunda a sua fé. Vivamos da fé, como Santa Teresinha. Santa Teresinha não foi uma mulher de superficialidade. Ela viveu a profundidade da fé. E ela não parou nas expectativas. Ela não parou nas suas admirações. Pelo contrário, ela admirou sempre em primeira instância Deus. Com a fé, com os pés no chão, passando pela glória, aliás, pela cruz, para chegar à glória. Então aqui nós aprendemos nesse evangelho que todos os discípulos estavam admirados. Nós ouvimos isso aqui claramente, olha só, bem no início do evangelho. Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Curava, perdoava, amava, acolhia, abençoava os pobres, visitava, libertava. Jesus era bom, sim ou não? Então ele fazia somente coisas boas, e os discípulos ficavam admirados. Muito normal da gente se admirar com alguém que esteja nesse nível de Jesus, não é? Bonito. Mas o problema é que a admiração pode trazer uma cegueira, como trouxe para os discípulos. Eles ficaram completamente cegos. E isso tirou deles a confiança. No sentido de que quando Jesus chega para anunciar a sua paixão, o seu caminho de cruz, a frustração chegou no coração dos discípulos. Por quê? Eles estavam esperando um Deus só de glória, só de alegria, só de manifestações gloriosas, um Deus completo, um Jesus que não sofria, que não chorava, que não sentia dor. E aí chega Jesus no evangelho de hoje e diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então os discípulos se decepcionam. Como? Nós queremos um Deus forte e vitorioso, não um Deus derrotado. Então eles ficam, de certa forma, com o olhar parado na dor, na decepção, na cruz. E esquecem do que virá pela frente. Todas as vezes que nós pararmos o nosso olhar na dor, na decepção, na cruz, na angústia, facilmente esqueceremos das promessas de Deus a nosso respeito. Facilmente. E o Senhor
tem obras bonitas a realizar na vida de todos nós. Se você crê, apenas acolha isso como verdade. Acolha, toma posse. Que hoje, neste 6º dia da novena, o Senhor nos conduza, de fato, a este lugar que Ele preparou para todos nós, o lugar da sua glória, sabendo que até chegar lá, teremos um caminho de cruz, de dor, um caminho difícil, um caminho que nós não podemos tirar dos nossos olhares. É preciso passar por ele, por este caminho, mas sempre com a esperança, sempre ancorados por essa promessa: Ele será a muralha de fogo. Repete isso mais uma vez. Ele será. Fecha seus olhos. Diante do amor de Deus, vamos permitir que Ele nos conduza a essa promessa. Ele é o pastor da nossa vida, do nosso coração. Ele é o pastor da sua família. Ele é o pastor dos seus sonhos, dos seus projetos. Que nós possamos aprender nessa noite a confiar no Senhor, a parar de criar expectativas a partir de admirações, mas expectativas do concreto, daquilo que nós temos como profundidade no caminho da fé. Senhor, nos instrua pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito, para que saiamos, todos nós, da superficialidade, que possamos ir para as profundezas do Teu oceano, que é o Espírito Santo. Dai-nos a graça, Senhor. Tu és o pastor que nos conduz, como conduziu Santa Teresinha ao céu. Conduz a nossa vida, nosso coração, o que temos e sonhos, nossos projetos, tudo que somos, também à pátria celeste. Senhor, vem ser a muralha de fogo na minha vida, trazendo a paz e a proteção de que tanto preciso. Amém.